O Brasileirão está de volta para o São Paulo e vamos falar sobre qual time que deve atuar contra o Internacional. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou Alex Oliveira, jornalista, e vamos de informação. São Paulo já tem se preparado, desde o início da semana, desde o fim da semana passada, melhor dizendo, para esse confronto contra o Internacional. Ali depois da vitória contra o Cruzeiro, há 10 dias atrás, gols de Lucas e Caleri. São Paulo teve ali 2 dias de folga, começou ali a preparação com testes físicos, focados muito mais nos trabalhos físicos neste momento. E aí depois, ali lá para quinta, sexta-feira, começou já realmente a fazer alguns trabalhos, já visando o confronto contra o Internacional. A primeira grande novidade é algo que eu já falei em algumas oportunidades aqui, e dessa vez podemos praticamente 100% de possibilidade. O Wellington Rato vai viajar para Criciúma, isso mesmo, o confronto é contra o Internacional, mas o jogo vai ser lá em Criciúma, lá no Heriberto Russi, porque, obviamente, por conta das enchentes lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, o estádio do Internacional, o estádio Beira-Rio, ainda não tem condições de jogo, e aí o Internacional está mandando os seus jogos em outros estados e o confronto contra o São Paulo será no Heriberto Russi, lá em Criciúma. E aí o São Paulo treina normalmente nesta quarta-feira e depois ali do treino vai ter um almoço e aí vai ter a preparação já para o voo fretado. Quando a gente fala voo fretado, é o voo sem escala ou é um voo que é do próprio clube, então não é uma companhia aérea e é uma parceria que o São Paulo tem. Então até o fim dessa temporada todos os voos do São Paulo serão fretados, então é uma escala única até o ponto, o desembarque, e o São Paulo não vai ter nenhum outro tripulante ali, o que em outros tempos era comum, O São Paulo comprava passagens em companhias aéreas mesmo, e às vezes você poderia dar a sorte de estar no mesmo voo do que alguns jogadores do São Paulo, ou com a delegação. Mas aí depois o São Paulo vai viajar, vai dormir lá em Criciúma e no dia do jogo, na quinta-feira, vai ter toda aquela preparação, alimentação, enfim, reconhecimento de campo e tudo mais. Para esse jogo o Wellington Rato viaja, a tendência, é até engraçado, porque o Wellington Rato já tá ali fazendo alguns trabalhos com o time principal, o que dá a suspeita até de uma titularidade, mas aí já vai um feeling. Conhecendo o Zubeldia, acho difícil isso acontecer. O Wellington Rato deve realmente começar no banco de reserva, mas eu acredito que é assim muito provável de que durante o jogo ali o Zubeldia vai acabar optando por dar alguma minutagem para o Wellington Rato, porque é um jogador que ele espera muito, ele tem muita expectativa em relação ao camisa 27 do São Paulo. E o Wellington Rato acaba viajando, e aí eu tenho duas dúvidas para esse confronto, que são duas dúvidas que eu levaria até ali horas antes do confronto começar. A gente vai destrinchar um pouquinho a escalação. A primeira grande novidade é no gol, O Rafael está com a seleção brasileira, está treinando com a seleção brasileira. Acho muito difícil ele atuar, Contra o México não jogou, quem jogou foi o Alisson. Contra os Estados Unidos quem vai atuar vai ser o Bento. E acho que nesse período de Copa América é bem difícil do Rafael ter alguma oportunidade com a camisa da seleção brasileira. Ele vai mesmo como uma opção de terceiro goleiro, mas vai desfalcar o São Paulo nesses próximos jogos. O Jandrei deve iniciar a partida contra o Internacional e deve ter uma sequência. O Young é o goleiro que agrada, não me surpreenderia em um ou outro jogo o Young ter uma oportunidade, mas, por exemplo, desses 9 jogos, acho que 6 ou 7 a gente pode cravar o Jandrei, ou até, quem sabe, os próprios 9 jogos. Mas o Young, ele agrada bem o técnico Zubeldia, Mas o Jandrei vai pro gol. E aí a primeira novidade é a volta do Igor Vinícius, Ele acabou ficando de fora por cumprir suspensão contra o Cruzeiro. Ele tinha tomado cartão amarelo contra o Fluminense. O Moreira acabou entrando. O Moreira, inclusive, não teve lesão, A tendência dele jogar contra o Internacional, a não ser que o Zubeldia queira poupá-lo de alguma questão, mas a tendência do Moreira viajar para pegar o Internacional, o Moreira ficar no banco de reservas. O Moreira não teve nenhuma contusão, pelo menos não diagnosticada até o momento, Igor Vinícius na lateral, dupla de zaga sem mistério, Alan Franco e Arboleda. Na lateral esquerda, o Wellington também no time titular. Meio campo com outra novidade. Luiz Gustavo deve começar a partida ao lado do Alisson.
O Zubeldia treinou mais com o Luiz Gustavo, ele foi o que mais treinou como titular. Acho muito difícil, até por ser o confronto fora de casa, que ele tente, por exemplo, recuar o Nestor ou que jogue Alisson e Galopo, eu acredito mesmo, até para dar um suporte defensivo, que o Luiz Gustavo comece a partida como titular na função de primeiro volante, o Alisson retorna à função de segundo volante. É óbvio que eles podem acabar se alternando ali durante a partida. Inclusive isso aconteceu contra o Cruzeiro. A gente viu em algumas oportunidades o Luiz Gustavo ajudando na pressão, na saída de bola do adversário, e o Alisson ficando um pouco mais. Mas a dupla de volantes deve ser mesmo Luiz Gustavo e Alisson, tá? Vamos mais do meio para frente. Lucas Moura, obviamente, mais uma vez titular, não tem nenhum problema físico, a gente já conversou que ele tem feito alguns trabalhos específicos para melhorar o seu condicionamento físico nessa volta ao futebol brasileiro, ele deve ser titular. E aí vem uma questão, o posicionamento do Lucas vai ser pelos lados do campo, e aí resta ver qual lado será, porque daqui a pouco eu trago. Luciano também é um outro jogador que volta de suspensão, cumpriu suspensão contra o Cruzeiro e fica ali nessa função do centro. Por quê? Aí vem a grande dúvida na minha visão, tá? Por mais que o Wellington Rato até fez alguns trabalhos como titular, como eu disse, eu acredito que ele não vai ser. Quem foram os outros jogadores que fizeram alguns desses trabalhos? Nestor e Juan. Então aí há essa dúvida, Nestor ou Juan? Quem vai para o jogo? O Ferreirinha e o Michel Araújo também são outras opções, mas eu acredito que em um primeiro momento eles devem começar no banco de reservas. E eu acredito, se eu fosse apostar, no Nestor iniciando como titular. O Nestor pela esquerda, o Luciano pelo meio e o Lucas Moura atuando mais pela direita. O Nestor, inclusive, em alguns momentos, fechando para fazer esse terceiro homem de meio campo e o Lucas Moura tendo a liberdade para cair para os dois lados. É uma opção que tem sido trabalhada pelo técnico Zubeldia. Mas o Juan fez alguns trabalhos também como titular, inclusive ele foi uma grande surpresa contra o Cruzeiro, né? Ele acabou atuando como titular, começando pelo lado direito, acho que ali ele não foi tão bem, mas quando ele foi para o lado esquerdo, houve uma melhora do seu desempenho contra o Cruzeiro, só que ele pode continuar aí no time titular, e lá na frente, não tem dúvida, não tem mistério, é Jonathan Calleri. Na minha apuração, no que eu consegui conversar com algumas pessoas, vamos de Jandrei, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington, Alisson, Luiz Gustavo, Luciano, Lucas e Nestor, e o Calleri lá na frente, mas aquela interrogaçãozinha, aquele abre e fecha parênteses para o nome de Juan. Michel Araújo e Ferreirinha sempre são opções, mas até que eu conversei com algumas pessoas, o Ferreirinha até inclusive faz 2 jogos que não entra. O Michel Araújo deve ser comprado aí, mas ele até treina no time titular, mas eu acredito que vai ficar muito nesses 2 aí. E se eu fosse fazer uma aposta, eu apostaria aí no Nestor como titular do São Paulo. Essa escalação te agrada? Você faria alguma mudança? Deixa aí nos comentários. A qualquer momento eu volto com mais um vídeo aqui no canal. Até a próxima. Tchau!